Agora nós vamos pro contorno do nariz, do rosto aqui já tá pronto. Eu falei que eu ia limpar aqui a parte do cabelo lá pro final, mas como eu tô suando um pouco aqui, eu já vou passando a mão, que é com a mão mesmo que eu limpo, só quando com a mão não tá saindo que eu venho com o cotonete. Mas eu venho passando com a mão, que geralmente já sai a base, tá? Aí eu já não tenho mais os cabelinhos pintados. Para fazer o contorno do nariz, eu vou utilizar o mesmo pó que eu utilizei aqui, ou você pode utilizar um pó um pouco mais frio, para dar uma sombra, ele dá um aspecto visual melhor. Eu uso o mesmo, tá? O mesmo pó, que é esse aqui. Uma coisa que eu não falei, vocês podem utilizar como contorno, além de pó compacto, né, de pó para o rosto, vocês podem utilizar sombra também. É só você escolher o tom de sombra que vai ficar melhor. Você não pode pegar um marrom escuro e tacar aqui, porque vai realmente parecer que seu rosto tá sujo. Mas você pode escolher sim, se você tiver vários tons de marrom, aquele tom de marrom você consegue fazer tranquilamente o contorno de todo o seu rosto. Só você usar um pincel maiorzinho para cá e um pincel menorzinho para o nariz. Por falando em pincéis, vou mostrar esses 4 tipos de pincéis para vocês, ó. Vou até colocar por ordem de tamanho. O que a gente tem que pensar? Quando a gente vai fazer o contorno do nariz, a gente tem que ter o pincel bem fofinho para não deixar aquele negócio marcado. A gente tem que deixar bem esfumadinho, tá? Porque quando a gente repara muito no nariz, a gente consegue ver o contorno certinho, por mais esfumado que esteja. Porque a gente vai criar uma linha aqui. Então a gente precisa usar um pincel que vai deixar um esfumado melhor. E deixar um esfumado melhor, um pincel fofinho. Então eu tenho esse maiorzinho, se caso eu quero fazer um contorno bem leve. Então quanto mais esfumado você quiser, você utiliza um negócio mais fofo e maior. Lembra do pó? Se eu quero um negócio bem esfumado, eu utilizo um negócio bem gordo e fofo. Aí eu tenho outros menores, tá? E esse aqui menorzinho, que é o que eu gosto. Por quê? Porque eu gosto do nariz, quando eu tô fazendo essa pele mais carregada, essa pele mais profissional, eu gosto do nariz bem afinadinho pra falar assim, minha filha, você fez a maquiagem de acordo. Então é isso que eu gosto. Então eu vou utilizar esse aqui, ele é bem fofinho, tá? Mas ele é bem pequenininho. Então vamos pegar a sombra, nada de ficar pegando muita sombra e dando batidinhas para não carregar muito a pele, para não manchar. Pegue pouco, vai de pouquinho em pouquinho para você não desperdiçar produto. Então vamos imaginar uma coisa. Pensem nisso, tá? Vou pegar 2 pincéis. O meu nariz tá aqui e ele é bem gordinho. Eu vou colocar no zoom para vocês entenderem. O meu nariz, além dele ser meio torto, ele é bem gordinho, principalmente na hora que eu dou uma risadinha assim, ó, ele é bem gordinho, tá? Então o que eu quero é que ele apareça assim, ó, bem fininho. Para isso, precisamos fazer 2 linhas assim, tá? Ó, 2 linhas. Que vem aqui de dentro da sobrancelha, ó, o início da sobrancelha tá aqui, mas eu quero um pouquinho mais para dentro. Ele vai começar daqui e vai vir para a ponta do nariz. Um erro muito comum, e eu digo erro porque vai parecer que o nariz vai ser maior. Então, fica feio, vai ficar errado. E a gente quer um nariz menor. Então, o que a gente faz? Vem daqui do centro e vem numa linha reta. Ó, reta. Eu vou parar aqui. O que a gente costuma muito fazer é acompanhar o contorno do nariz. É vir aqui e trazer ele pra cá. Se eu fizer isso, eu vou aumentar mais o meu nariz, eu vou piorar a situação. E não é isso que eu quero melhorar, eu quero maquiar pra ficar bonita. Então eu venho daqui e traço uma linha reta até aqui, ó. Eu vou criar o nariz que eu quero. Se eu quero um nariz mais fino, mais juntinha, essas 2 linhas de contorno vão ser. Então eu vou pegar o pincel aqui um pouquinho e vou primeiro marcar o que eu quero. Então eu venho daqui, debaixo da sobrancelha, ó. E venho agora reto, ó. Reto, 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 reto. Eu não trago pra cá, ó. Vendo? Retinho. Do outro lado, a mesma coisa. Reto. Eu gosto de fazer primeiro assim a marcação, para depois eu ver se tá certo e esfumando, ó.
Só que nessas linhas que eu fiz, você já percebe a diferença que deu no nariz, sabe? Meu nariz parece que fez assim, justamente por conta dessas linhas. Quanto mais fino eu quero o nariz, mais eu aproximo essas linhas, desde que fique um filetinho claro aqui no meio. Por isso que a gente fez aquela parte de corretivo aqui, de iluminação. Então, fez essa parte de 2 linhas, agora eu vou fechar essas 2 linhas aqui embaixo, ó. Embaixo do nariz. Fechei. Pra quê? Essa parte que eu estou fechando, eu vou arrebitar o nariz, tá? Então, se você tem o nariz mais caído, traz essa parte um pouco para cima. Este final claro aqui é o que vai determinar a pontinha do seu nariz. Então, se você deixa esse final claro até aqui, seu nariz vai parecer mais claro. Se eu coloco ele um pouco mais para cima, meu nariz vai parecer que tá mais arrebitado, tá? Então, eu já passei aqui tudo o que eu queria. Eu vou limpar o pincel numa toalhinha, que eu não quero mais produto ali, e vou esfumar agora. Esse esfumar, ó, é um vai e vem mesmo. Não faz assim para não espalhar esse contorno para outro lugar. Eu quero só esfumar essa linha, esse traço. Então, é aquilo que eu falei, se você reparar muito, quando a gente olha o conjunto da obra depois, a maquiagem pronta, a gente não vê contorno, iluminação, separado, os traços certos. Mas se eu focar no nariz, eu vou conseguir enxergar os traços. E aqui, mais uma vez, você não pode ficar usando uma sombra muito escura, porque na hora, um pó muito escuro, porque na hora que você esfumar aqui, vai parecer que o seu nariz está sujo. Então, ó. Esfumei deste lado aqui. Ô, menino, pra que você precisa de plástico? Você tem maquiagem, gente? E esfuma agora do outro lado, ó. Esfuma. O que eu tô fazendo, eu não estou saindo da linha que eu marquei. Eu só estou indo pra lá e pra cá. Só apenas para esfumar. E eu venho desde o lado da sobrancelha, ó. Isso vai parecer que seu nariz é mais longo. Então, por isso que pessoas que têm um nariz comprido não gostam muito de fazer contorno. Olha como é que meu narizinho tá fininho. E aqui, à medida que eu for esfumando, eu posso ir limpando o pincel, para poder dar um acabamento mais bonito. Pronto, já esfumei lá e cá. O movimento, ó, sempre assim, para não perder a linha. E agora eu vou esfumar essa parte de baixo aqui, ó. Traz um pouquinho para baixo e esfuma para poder tirar o excesso. Olha como eu já tenho a pontinha do meu nariz ali branquinho aqui, ó. O nariz parece que já deu uma arrebitada. Eu vou até colocar uma foto do antes e depois para vocês verem a diferença. E pronto, gente. Agora o meu contorno tá completamente feito. Tem um contorno de mandíbula, já tem um contorno de bochecha, de terna e de narizinho. Faz maquiagem, não faz milagre?